chegaram por aí. Vou começando a falar um pouquinho do que nós falaremos hoje. Hoje eu vou abordar bastante o esquema de alimentação, vou abordar bastante sobre alimentação que está presente no nosso dia a dia e são alimentos assim que boicotam o nosso emagrecimento. Por mais que a gente pense que eles são inofensivos, eles acabam nos engordando e engordando pra caramba. Ou, na pior das hipóteses, não nos engordam, mas travam o nosso emagrecimento. E isso é uma coisa assim bem comum. Por isso que eu ensino um protocolo de alimentação da queima no E8S. Então, vou passar também os detalhes de como funciona esse protocolo. Eu sou o professor Juca, eu sou graduado em Educação Física, sou especialista em emagrecimento e hipnose. Já fui professor universitário e fui criador do E8S. Como é que eu criei o E8S? Eu criei o E8S porque eu sou, além de ser professor de educação física e especialista em emagrecimento, eu sempre tive muita demanda de trabalho aqui na região onde eu moro, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Opa, tudo bem, Dani? Aqui na região de Caxias do Sul. E então eu sempre trabalhei pra caramba, sempre fui muito estudioso, sempre trabalhei demais. E sempre tive muita procura em função do meu trabalho. E eu, provavelmente, como já deve ter acontecido com vocês, eu trabalhava, apesar de ser especialista em emagrecimento, eu trabalhava pra caramba e nos meus momentos de lazer, nos meus momentos de folga, eu sempre me dava de presente alguma refeição mais calórica, ou eu sempre comia alguma coisa boa ou bebia alguma coisa boa como uma recompensa. Isso aí, era bem atarefado, como uma recompensa por eu ter trabalhado o dia todo. Só um instantinho. Por eu ter me puxado nesse dia, imagina, provavelmente acontece com vocês. Vocês passam o dia trabalhando pra caramba e aí no final do dia o que mais vocês querem? Fazer uma refeição bem boa, sentar no sofá, dar uma descansada e se bobear, tomar uma cervejinha. É praticamente isso que acontece. E como aconteceu comigo, eu fui me descuidando, apesar de eu trabalhar com emagrecimento, com treinamento, eu fui me descuidando. Fui começando a comer, a praticar menos exercícios, a ficar cada vez mais cansado, comecei a ficar desmotivado porque o meu peso tinha aumentado, as minhas roupas começaram a não me servir mais. Resumindo, no fim da história, eu cheguei desde que eu entrei para a faculdade até 3 anos atrás, eu aumentei 50 quilos. Então, de 49 quilos. De 61 quilos, eu fui a 110 quilos. Aí, nessa situação, eu já estava super deprimido, eu estava cansado de ouvir piada de mau gosto, as pessoas me chamavam de gordo, faziam piadinhas sobre a minha barriga, me chamaram de Peppa Pig uma vez, eu fiquei furioso. Então tu perde a motivação, tu não gosta mais de te ver no espelho. Oi, Cléa. Tu não gosta mais de te ver no espelho, tu te desmotiva, tu fica deprimido, tu fica super cansado, tu desanima, desmotiva, tu não gosta mais de ti, tu perde a tua autoestima, quando as roupas não te servem mais, aquilo é horrível, o que tu quer é sair daquela situação rápido. Deixa eu ler aqui o que ele escreveu. Trabalho de manhã e de tarde. Aqui no Ceará moro em Pacatuba. E chego do trabalho e vou deitar na rede e descansar. Isso é show. É isso aí. É o que a gente quer. Que a gente quer trabalhar, chegar em casa e descansar. Então, eu fazia isso. Chegava em casa, fazia uma super refeição, tomava uma cerveja. E aqui é um lugar super frio. Então, quando fica frio mesmo, chega a temperaturas aí abaixo de 0 graus. O que a gente quer fazer é comer uma comida bem calórica e ficar sossegado. Quanto menos tu te mexer e mais te esquentar, melhor. E aí tu toma vinho,
toma umas cervejas artesanais que são bem mais calóricas, enfim. E aí, chegou num tempo, gente, que eu tava tão deprimido, tão fora, eu não gostava mais do meu corpo, eu não sabia mais o que fazer para emagrecer, mesmo sendo especialista em emagrecimento. E eu ainda por cima acreditava que a minha idade já não me auxiliava mais a emagrecer mais. Então, o que eu fiz? Numa segunda-feira pela manhã, no dia 26/6/2016, muita coincidência, mas eu acordei nessa manhã e disse, eu preciso sair dessa situação, porque eu estava super deprimido, eu não consegui sair para trabalhar naquele dia. E aí, nesse dia, eu resolvi que eu tinha que emagrecer. Então eu levantei e fui estudar e juntei tudo que eu tinha de conhecimento na área, porque eu estudo pra caramba, eu já li com certeza muito mais de 1000 livros, de artigos científicos eu não tenho a mínima ideia, mas passou de com certeza muito mais de 1000. E meus vizinhos aqui são barulhentos. E aí eu juntei todos esses materiais e disse, pronto, eu vou emagrecer. E, enfim, eu tinha bolado uma ideia. Mas dentro disso, nesse mesmo dia, eu pensei, eu já fiz todo tipo de dieta, isso provavelmente já deve ter acontecido contigo. Eu já fiz todo tipo de dieta, eu já perdi peso. Mas ou eu perdi muito pouco, ou eu sofri muito, ou eu perdi e recuperei tudo novamente. Isso provavelmente já deve ter acontecido contigo também. E aí eu percebi que o problema era dentro da minha cabeça. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi juntar a hipnose para que eu conseguisse retomar o controle da minha mente, reequilibrar minha mente, me devolver autoconfiança e autoestima. Agora tu deve estar te perguntando como é que eu cheguei nisso. Em 2010 eu fiz um curso em função de meu pai ser deficiente físico, ele não tem as duas pernas, ele sente dor nos pés que ele não tem. Então eu li alguns artigos científicos que diziam que a hipnose ajudaria a reduzir as dores que ele possui. Então, nesse curso eu aprendi diversas técnicas sobre emagrecimento e sobre controle da mente. Então, aí eu resolvi juntar e aplicar em mim mesmo. E aí, pasmem, eu perdi 27 quilos em 8 semanas. Eu tinha acabado de criar um método que era extremamente efetivo e eu comecei a aplicar nos meus alunos. Vocês devem estar pensando, tu deve estar pensando que é muito bom para ser verdade. Mas, se eu não tivesse visto os resultados em mim e nos meus alunos, nem eu mesmo teria acreditado. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma foto aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se vai. Não, não vai. Não, não tem essa foto aqui. Bom, enfim, vamos deixar assim. Eu ia mandar uma foto do meu antes e depois, mas deve ter ali no meu Instagram. E aí, como eu falei, parabéns pelo seu esforço. Sempre os resultados são ótimos depois de um esforço em prol da boa saúde. É isso aí. Então, gente, eu comecei a aplicar isso nos meus alunos e comecei a ver resultado neles e em outras pessoas, até que 2 amigos me pediram para eu passar isso para a internet que transformasse esse método numa coisa acessível a todo mundo, porque é uma coisa super simples de ser feita. Quer dizer, é, é, é uma coisa super fácil de ser feita, mas não é simples. É um método que não é para qualquer pessoa. É um método para quem para quem consegue se comprometer consigo mesmo. Os resultados são super rápidos, mas tu precisa de determinação e tu precisa de vontade para mudar. Então, se a pessoa não tem vontade, não adianta. Não tem como fazer uma mudança
no seu corpo. Eu fiz uma mudança radical na minha vida. Eu mudei o meu estilo de vida, eu mudei a minha mente e eu consegui mudar aí de centenas, a mente de centenas de pessoas. Então eu usei assim, eu ajudei centenas de mulheres comuns a perder praticamente 1 ano de gordura em 8 semanas, devolvendo o controle da mente delas e fazendo com que elas tivessem um novo estilo de vida. Então os resultados assim foram fantásticos. As pessoas estão emagrecendo pra caramba e, e, e ficando felizes, tendo seu corpo de volta, tendo a sua autoestima, amando se ver novamente no espelho. E o legal é que assim, foi feito. Eu sou uma pessoa como vocês, uma pessoa como qualquer um de vocês. Eu tenho que trabalhar praticamente o dia todo, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que organizar as minhas coisas e ainda eu tenho que me cuidar e treinar e emagrecer. Óbvio que é minha obrigação, porque eu sou. Opa! E aí, Júnior? É a minha obrigação ajudar a ter o corpo em forma. Mas de qualquer forma, sou uma pessoa comum como vocês e eu caí na cilada de estar acima do peso como vocês estiveram. Então, como eu fiz isso? Como eu fiz para mudar? Então, hoje eu criei aqui, eu vou fazer um esqueminha sobre alimentação para vocês. Como eu falo, eu digo que vocês têm que cortar, porque cuidar com os carboidratos que vocês comem. Vocês não precisam cortar os carboidratos da alimentação de vocês, tá? Tem muita dieta por aí hoje em dia que manda fazer um corte radical de carboidrato. O que eu digo para vocês é que vocês observem o que vocês comem, porque nós temos dois inimigos que são inimigos incomuns, que é a indústria alimentícia e a indústria do fitness. A indústria alimentícia te vende alimentos cheios de açúcar, cheios de porcaria, dizendo que é um alimento saudável, que é um alimento que vai te fazer bem, que vai te ajudar a emagrecer e não te ajuda coisíssima nenhuma. Então, essa é uma das recomendações. E outro inimigo comum que nós temos é a indústria do fitness. Eles te vendem aulas de ginástica, eles te vendem métodos de treinamento que já são antigos, que já são desatualizados e não te levam para lugar nenhum. Só te fazem sofrer e te dão, ou não te dão o resultado, ou te dão um resultado um resultado muito pequeno frente ao tamanho do esforço de vocês. Então, o que eu recomendo para que seja feito, para que vocês façam no cuidado da alimentação de vocês? Cuidem com os carboidratos que vocês comem. O que são carboidratos? Carboidratos são fontes riquíssimas em energia. Então, por exemplo, olha só, coisas que são lixo, que estão presentes no dia a dia de vocês, que com certeza um dia vocês já se alimentaram desse tipo de coisa e achando que isso é uma coisa normal no dia a dia de vocês. A recomendação que eu dou para vocês é que alimentem-se de coisas que vocês conseguem comprar na fruteira ou no açougue. Fazendo isso, vocês já vão conseguir emagrecer, reduzir muito o peso de vocês e nunca mais precisar fazer dieta. Nunca mais vão precisar sofrer para fazer isso. Uma das coisas que está presente no dia a dia de vocês é isso aqui, ó. Nescau. Muita gente toma ou já tomou isso aqui pela manhã, achando que isso nutre e que isso te mantém por muito tempo. Gente, isso aqui é uma porcaria. Isso aqui, olha só, numa quantidade de uma porção de 20 gramas, dentro disso aqui, quando eu falo de carboidrato, eu quero que imaginem que nesses carboidratos porcaria que eu falo, eu quero que vocês imaginem que esse carboidrato se transforma imediatamente em açúcar na corrente sanguínea. Então, quando eu estou falando desse carboidrato porcaria, já pensem imediatamente em açúcar, tá? Então, olha só, aqui, nesse negócio, as marcas vão me processar, tá? Mas, paciência. Nesse tipo de alimento, tu tem, numa porção de 20 gramas, que é uma colher, enfim, coloca 20 gramas, 17 gramas são de açúcares,
17 gramas, pensa, disso aqui, 20 gramas, 17 é açúcar. Gente, é muito, quase 100% é açúcar. E aí eu já vou explicar para vocês por que que isso não sustenta. As pessoas tomam isso pela manhã e saem. Em seguida estão com fome, em seguida estão desesperados para comer novamente. E isso acontece, e essa fome acaba se tornando uma compulsão. Tu acaba ficando compulsivo por comer imediatamente de novo. Porque imagina, isso aqui de 20 gramas, 17 gramas é açúcar. Gente, 17 gramas é muito açúcar para uma coisa só. Para te ter uma ideia, 200 ml de Coca-Cola, já vamos partir do pressuposto que Coca-Cola é uma porcaria, todo mundo sabe. Um copo de 200 ml de Coca-Cola tem 16 gramas de açúcar. Isso aqui, se tu colocar uma colher dessa num copo de leite, que normalmente não vai uma colher só, tu vai colocar 2 ou 3 para que fique um sabor mais agradável. Então tu vai ter praticamente 60 gramas de açúcar dentro de um copo de leite. Gente, é muito açúcar, é muito. Não dá para consumir tanto açúcar. Então isso aqui provavelmente está presente ou já esteve no dia a dia de vocês. Se não está presente no dia a dia de vocês, já esteve presente em algum momento ou está presente no dia a dia dos filhos de vocês. Então, presta atenção. 17 gramas de açúcar numa colher dessa porcaria aqui. Outra coisa que se utiliza, para vocês terem uma comparação, tá? Do Nescau. Eu trouxe aqui agora leite condensado e Nescau. Essas marcas vão me processar com certeza. Na cabeça de vocês, qual desses dois seria mais calórico? Qual desses dois engordaria mais? Com certeza vocês vão apostar no leite condensado, que o leite condensado engorda mais, tem mais calorias. Então, vamos fazer a medida? Aqui, a cada 20 gramas, nós temos 17 gramas de açúcar, ok? E aqui, a cada 20 gramas, nós temos 11 gramas de açúcar. Então, pensem, isso aqui, um copo de Coca-Cola tem menos açúcar do que isso aqui. E leite condensado tem menos açúcar do que isso aqui. Não que vocês devam consumir, trocar o Nescau pelo leite condensado. Gente, vocês têm que tirar isso da alimentação de vocês. Eu já vou explicar por quê. Outra coisa que as pessoas acham que é inofensivo, que já esteve presente ou está presente na alimentação de algum de vocês. Com certeza já esteve presente. Então, clube social. Já vou fazer uma medida da quantidade de açúcar, de farinha branca, que se transforma em açúcar dentro disso aqui. Então, olha só, uma porção de 24 gramas, pensa, uma porção de 24 gramas tem 16 gramas de açúcar aqui dentro. 16 gramas. A farinha daqui é uma farinha branca tão pobre que tu pode considerar ela como se fosse açúcar. Então, pensa. Isso aqui tem 20 gramas, tem 17 gramas de açúcar. Isso aqui, 20 gramas, tem 11 gramas de açúcar. E isso aqui, 24 gramas, tem 16 gramas de açúcar. Gente, isso aqui e isso aqui é praticamente a mesma coisa. Eu aposto que se eu pedisse para vocês hoje qual vocês achariam que é o mais saudável, qual dos dois vocês consumiriam pensando que é o mais saudável, certamente vocês consumiriam isso aqui. Gente, isso aqui é porcaria, é muito açúcar. 17 gramas de açúcar e 16 gramas de açúcar. Pensem no erro e o quanto nós estamos sendo enganados. Isso é muito açúcar para o organismo de vocês. Eu já vou fazer um desenho e já vou explicar para vocês como isso prejudica o organismo de vocês, como isso
torna gordura no organismo de vocês e como isso acaba matando vocês aos poucos, como isso acaba matando vocês a cada dia e a indústria alimentícia ganhando dinheiro às custas da tua saúde. Isso é um problema seríssimo. Outra coisa que está presente no dia de vocês, no dia a dia de vocês, que é bom demais, eu adoro. Quem nunca comeu isso aqui no momento de fome? Isso aqui está sempre acessível, sempre num lugar muito acessível dentro do supermercado, sempre muito fácil para que tu pegue e já saia imediatamente comendo. Quem nunca pegou isso aqui e saiu comendo e tomando uma lata de Coca-Cola junto? Eu já fiz milhões de vezes. Então, assim, vamos olhar a quantidade de açúcar que nós temos dentro desse negócio aqui. Fora, isso só açúcar, tá? Fora que eu não estou falando das gorduras que são gorduras ruins que estão presentes em todas essas porcarias, todos esses tipos de alimento que não prestam, que não servem para nada. Depois eu vou explicar isso para vocês, vocês vão ter uma ideia mais forte sobre isso. Então, assim, a cada porção de 25 gramas disso aqui, cada porção de 25 gramas, nós temos alguma quantidade de farinha branca, uma quantidade de farinha pobre, que vai se transformar em açúcar. Sempre lembrem, a farinha branca é a mesma coisa que açúcar, tá? Leigamente, para que vocês entendam, a farinha branca é a mesma coisa que açúcar. Uma porção de 25 gramas, isso aqui, nós teríamos 14 gramas de açúcar. Então, aqui dentro tem, para 25 gramas, nós temos 14 gramas de açúcar. Aqui nós temos 11 gramas de açúcar. Para que vocês tenham uma comparação, gente. Aqui tem mais açúcar do que no leite condensado. Aqui, 16 gramas, 14 gramas, 17 gramas. E aqui nós temos 11 gramas de açúcar em cada 20 gramas. Então pensem quanto vocês estão sendo enganados, o quanto vocês consomem de açúcar sem perceber, o quanto vocês estragam seu organismo sem perceber e o quanto a indústria alimentícia engana vocês e vende esse tipo de alimento como se fosse algo... nós sabemos que não é saudável, mas aqui... Com certeza tem 2 alimentos aqui que vocês pensam que são super saudáveis, que isso vai manter, que vai sustentar vocês. E é um erro, e eles ganham dinheiro em cima disso, em cima da saúde de vocês, que é uma coisa bem normal. E aqui também tem outro salgadinho que eu trouxe para vocês, que não é das marcas que vocês conhecem, mas também uma porção de 30 gramas dessas bolinhas aqui. Isso aqui deve ter no Brasil inteiro, com qualquer outro nome, que a gente vai comendo e sai pela rua comendo isso aqui, tomando uma Coca-Cola, que é uma coisa praticamente normal. Para 30 gramas... Perdão, eu estou há praticamente 2 dias sem dormir. A cada 30 gramas, nós temos 18 gramas aqui dentro. Então vocês têm uma ideia de tudo que eu apresentei para vocês. De esse salgadinho. Isso aqui, Clube Social. Opa. Isso aqui, outro salgadinho. Isso aqui que está presente no dia de vocês. Tudo isso que eu mostrei para vocês, tudo isso tem mais açúcar do que o leite condensado. Então pensem, com certeza vocês achariam que o leite condensado seria a opção mais viável e mais saudável para a saúde de vocês. Agora eu vou explicar, eu vou desenhar um esquema super simples. Por que eu recomendo não consumir esse tipo de alimento? Porque lá dentro do programa E8S, eu dividi os alimentos em 3 tipos de alimentos, que são alimentos não processados, minimamente processados e in natura. São alimentos assim,
como eu falei para vocês, que vocês compram na fruteira ou no açougue. Tudo isso, as pessoas me perguntam se eu corto o carboidrato. Não, eu não corto o carboidrato da alimentação. O que vocês começam a consumir são carboidratos fibrosos, legumes, frutas, verduras e outros tipos de alimentos que têm fibra, que são carboidratos, mas carboidratos com fibras. Isso aqui é uma farinha branca que não tem fibra nenhuma. A farinha branca é tão pobre que existe uma lei nacional que determina que ela seja enriquecida com ferro para que ela tenha alguma validade no organismo de vocês. Então, são produtos totalmente in natura, que tem uma quantidade muito pequena de açúcar e uma quantidade de fibras muito grande e te mantém alimentado por muito tempo. Então nós trocamos esse carboidrato pobre que se transforma em açúcar, um açúcar de reposição muito rápida no organismo de vocês, de uma quantidade de energia muito rica, que se não utilizada imediatamente vai se transformar em gordura. E isso acaba virando uma farra. Eu chamo isso de farra da insulina. Por que o açúcar faz mal? Porque quando ele cai no organismo de vocês, quando ele cai no teu organismo, ele vai para a corrente sanguínea, ele faz uma liberação. Nós precisamos que ele vá para dentro da célula para se transformar em energia. Ele seria o combustível, seria como se fosse um carro. É o combustível do teu corpo, seria esse carboidrato que tu consumiu. O teu organismo vai pensar, pô, tenho energia disponível para queimar agora. Então o que eu vou fazer? Vou mandar isso para dentro da célula. Mas para que esse açúcar que vocês consumiram entre para a célula, vocês precisam liberar a insulina. E aí vocês liberam uma quantidade gigantesca de insulina para que isso vá para a célula de vocês. E isso eu chamo de farra da insulina. E eu vou mostrar um desenho agora para vocês que vai exemplificar bem o que acontece quando vocês consomem esse tipo de coisa. Normalmente vocês têm fome e aí vocês compram um produto desse. Então eu vou colocar aqui. Vocês têm fome, aí tu consome um alimento desse que é um carboidrato que se transforma em açúcar. Carboidrato. Depois que vocês consomem isso, cai na tua corrente sanguínea e tem uma liberação de insulina. Uma liberação de insulina. Depois dessa liberação de insulina, vocês vão ter uma sensação momentânea de não ter mais fome. E logo vocês vão ter fome novamente. Então isso vai virar um ciclo vicioso. Um ciclo que vai tornar vocês dependentes disso tudo. E isso tudo, olha só. Então, vocês têm fome. Tendo fome, vocês consomem esse tipo de alimento, que é o carboidrato. Tem uma... Deixa eu fazer de novo aqui. Vamos fazer uma coisa mais legal. Vocês têm fome, tá? Tem fome, tu pegou um produto desses qualquer para matar tua fome. Fome. Tu consome imediatamente esse alimento que eu chamo de carboidrato. Esse carboidrato vai se transformar em açúcar e esse açúcar vai ter uma liberação de insulina. Vai funcionar assim. Então, tu tem fome, tu consome o carboidrato, esse carboidrato se transforma em açúcar, tu tem uma liberação de insulina, em seguida tu tem fome de novo. E aí tu come carboidrato de novo, tem uma liberação de açúcar em função desse carboidrato, tem uma nova liberação de insulina, e isso vira um ciclo que eu chamo de a farra da insulina. Uma liberação muito grande de insulina, e tu acaba, e esse ciclo
Como o carboidrato e o açúcar é uma fonte muito rica, muito grande de energia, se não utilizada, vai se transformar em gordura. Então, de novo, fome, tu tem fome, tu consome carboidrato, carboidrato se transforma em açúcar, tu tem uma liberação de insulina para transformar isso em energia para o músculo. O carboidrato é removido, em seguida tu vai ter fome de novo. E esse ciclo todo eu chamo de farra da insulina, e esse ciclo, se tu não utiliza o açúcar, o carboidrato que foi jogado na tua insulina, isso tudo vai se transformar em gordura. Ou seja, tu vai ficar gordo, certo? Isso é uma coisa inevitável. É o que acontece, é o que aconteceu comigo e com certeza acontece com vocês. Tu tem fome, consome carboidrato, o carboidrato se transforma em açúcar, o organismo libera insulina para remover esse açúcar e transformar em energia para a tua musculatura, e em seguida tu vai ter fome de novo. E assim sucessivamente, virando a farra da insulina, e essa farra da insulina, a energia do açúcar, que é uma energia abundante, entrou no teu organismo, não foi utilizado, tu vai engordar, e isso vai virar gordura. Certo? Isso que eu queria esclarecer para vocês. Sim, tu perdeu bastante coisa. Isso tudo que eu queria explicar para vocês é uma coisa super importante, é uma coisa que vocês precisam entender, porque nós somos enganados todo santo dia pela indústria dos alimentos. Nós consumimos uma quantidade gigantesca de açúcar que acaba nos matando aos poucos. Então, lembrem desse ciclo, dessa farra da insulina que eu mostrei para vocês. E aí, como eu ensino para que vocês retomem a vida de vocês, que vocês retomem uma alimentação saudável? Vocês precisam de uma mudança de estilo de vida, vocês precisam de uma mudança mental, porque nós temos que esse tipo de alimentação é uma alimentação saudável. E a alimentação que nós fazíamos, que nossos pais faziam antigamente, que era a base de legumes, frutas, verduras e alimentos saudáveis, não é mais feita hoje. Hoje nós achamos que a porcaria é uma coisa normal de ser consumida. Então, dentro do E8S, nós fizemos uma mudança no estilo de vida de vocês. Nós trabalhamos com a hipnose para devolver a autoestima, a autoconfiança, para acabar com a compulsão. Uma das coisas também que essa farra da insulina que eu expliquei para vocês, isso aqui acaba te tornando compulsivo, acaba fazendo com que tu queira consumir mais e mais e cada vez mais açúcares. Então, isso é o que acontece quando vocês consomem esse carboidrato pobre. Então, dentro do E8S, nós temos, a partir do momento que tu entra, tu te matricula no programa, tu recebe lá um e-mail. Imediatamente tu recebe um e-mail com o meu WhatsApp, eu recebo um e-mail com o teu telefone que tu te cadastrou, eu entro imediatamente em contato contigo, tu recebe os acessos à plataforma, e aí lá dentro da plataforma que tu tem acesso por 2 anos, e tu pode repetir o que tem lá dentro quantas vezes tu quiser, quantas vezes forem necessárias. Lá dentro tem um módulo todo sobre alimentação, onde eu ensino o protocolo alimentar de queima do E8S. Tu vai aprender a queimar tua gordura naturalmente, controlando a tua alimentação. Nós temos um módulo seguinte, que é o desafio hipnótico, onde nós tentamos modular a tua mente, te manter no foco, fazer com que tu ganhe autoestima, fazer com que tu ganhe autoconfiança e consiga ter os resultados dentro das 8 semanas. Nós temos também 8 módulos de exercícios, que são exercícios da queima. 8 módulos de exercícios E8S de queima. E como bônus, tu recebe... Quando tu recebe um e-mail com o meu WhatsApp, eu entro imediatamente em contato contigo,
pego algumas informações e tu recebe como bônus um plano alimentar para que tu siga durante as 8 semanas, para que tu tenha resultado durante essas 8 semanas. Tu também recebe como bônus áudios de hipnose na medida para você, na medida para ti, na medida para o que tu precisa. A Juca, eu tenho compulsão por doces. Eu faço o áudio de hipnose para ajudar na compulsão por doce. E o terceiro bônus que tu ganha é a minha mentoria direta pelo WhatsApp. Tu vai estar falando comigo sempre pelo WhatsApp. Tu é sempre respondido. Tu nunca fica esperando, tu não espera por mais de 30 minutos para ter uma resposta. Por que isso? Porque eu fui obeso, porque eu tive 110 quilos, porque eu estive... Oi, Letícia. Porque eu estive muito acima do peso e eu perdi todo esse peso, como os meus alunos perderam, e eu sei tudo o que acontece, eu conheço o passo a passo do que vai acontecer contigo, o passo a passo do que vai acontecer dentro desse período de 8 semanas para que tu consiga emagrecer. Então eu entendo tudo isso e eu vou estar junto contigo trilhando cada caminho. Mas assim, eu recomendo fortemente. Eu quero perder minha barriga, me ajuda. Com certeza, Rosângela. Eu fiz uma aula aqui para que tu consiga perder a tua barriga bem rápida. Então, assim, eu recomendo. Rosângela, eu já vou falar agora. Então, eu recomendo, assim, fortemente, se tu quer ter resultado, se tu quer emagrecer, se tu quer mudar a tua vida, eu recomendo, de novo, fortemente que tu esteja comprometida contigo, com o programa e comigo. Porque tu precisa ter um comprometimento principalmente contigo mesma, porque é a tua saúde que está em jogo. Toda essa aula que eu dei agora falando sobre alimentação e sobre açúcar, falando sobre a indústria alimentícia que ganha dinheiro em cima da tua saúde e tu acaba te tornando cada vez mais gordo, acabando com tua saúde, ouvindo piadas de mau gosto, baixando a tua autoestima, aquele momento que tu odeia ver o teu corpo no espelho, que tu odeia ver as tuas roupas apertadas, que tu odeia ver a tua barriga, que tua autoestima tá baixa, que o teu marido não tem mais interesse por ti, aquela imagem no espelho terrível. Quem paga com isso não é só a tua imagem, quem paga com isso é a tua saúde. E se tu não cuidar da tua saúde, cada vez que tu ouve uma piada de mau gosto também, lá vem a gordinha, ou tu ouve algum comentário desnecessário sobre o teu peso, quem paga com isso não é só a tua imagem, quem paga com isso é a tua saúde. E se tu não cuidar dela, a tua saúde vai ser deteriorada a cada dia, vai ser deteriorada pouco a pouco. E eu posso te garantir que se tu não cuidar da tua saúde, se tu não cuidar da tua alimentação, tu vai ter uma morte bem lenta e bem sofrida. É triste falar isso, mas é isso que acontece. Não adianta ficar de mimimi reclamando, eu não consigo. Muda a tua vida. Chega de passar mal, chega de não gostar do próprio corpo, chega de detonar a própria saúde. Tu é responsável pelo teu corpo, tu é responsável pela tua saúde. Então eu espero que tu tome uma atitude a partir de agora que tu sabe como a alimentação funciona, como tu é enganada nessa parte alimentar, e agora que tu sabe que tu tem opções para mudar, eu espero que tu tome uma atitude, se comprometa contigo mesmo e se comprometa com o programa, que se comprometa. E se matricular no programa, Rosângela, vai ficar gravada por 24 horas, tá? Ela fica gravada, essa live fica gravada por 24 horas e fica gravada também lá no YouTube. Então, assim, e a partir do momento que se tu entra no programa, tu tem que estar comprometida contigo mesma, tu vai ter que estar comprometida comigo, porque eu te cobro, porque eu quero o resultado, eu quero que tu emagreça, eu tô sempre mandando mensagem, sempre entrando em contato, sempre falando. Se não te matricula, porque eu não preciso desse tipo de aluno, eu não preciso desse tipo de pessoa que vai se enganar. Aqui não é o lugar de fingir, de tu fingir que vai emagrecer e eu finjo que te ajudo que emagrece.
te matriculou no programa, te matricula para resultado, porque eu não preciso desse tipo de aluno, eu não quero esse dinheiro, eu tenho o meu trabalho, eu ganho uma grana bem legal, eu ganho um dinheiro bem legal, e eu não preciso ficar perdendo tempo com quem não está afim, com quem não está comprometido. Então, a partir desse momento, que tu sabe que tem uma opção para mudar a tua vida, eu espero que tu tome uma atitude e mude rápido. Então, já que eu falei tudo isso, já que eu falei do meu programa, já que eu falei de toda essa coisa, sim, desculpa, às vezes eu sou super grosseiro, principalmente na cobrança dos resultados, mas eu sou um queridão. E assim, eu sou foda nos conteúdos que eu mando, eu dou resultado de verdade. Quando eu digo que eu vou dar resultado, eu sempre passo das expectativas que vocês têm. Os resultados são muito maiores do que eu prometo, eu sempre entrego muito mais do que eu prometo. Então, já que eu falei de tudo isso, eu vou falar para vocês assim o seguinte: nós estamos nesse desafio dos 21 dias, mas as matrículas do E8S estão abertas, o valor do E8S é 497, mas ele está com desconto por 297 ou 12 vezes de R$ 29. R$ 29 tu não compra nada, tu não compra um fardo de cerveja, tu não compra uma pizza, tu, sei lá, tu gasta R$ 29 assim num estalo de dedo. E tu tem acesso a 2 anos nesse programa. Tem o programa completo, tu tem os 3 bônus que eu falei agora e tu tem acesso a tudo isso. Então agora que eu sei, que tu sabe, que tu tem acesso a um programa novo de emagrecimento, que tu tem áudios de hipnose todos os dias, que tu tem uma capacidade, que tu tem capacidade de mudar, tu vai esperar o quê? Tu vai ficar sentado no sofá, tu vai ficar ouvindo piada de mau gosto, tu vai ficar reclamando do teu corpo no espelho, reclamando que tem celulite, continuar vendo teu marido sem interesse sexual, vai continuar. Então, já falei, quem paga com todos esses sentimentos que tu tem a cada vez que tu não te gosta ou que tu sofre com alguma coisa dessas, é a tua saúde. E como eu falei, eu garanto que tu vai ter problema de saúde, vai ter uma morte bem sofrida e bem lenta. Pode ter certeza. Então, cuida da tua saúde, cuida de ti, te foca nesses 21 dias de programa e te puxa. Já vou deixar avisado que amanhã, às 21 horas, nós temos a 5ª aula do desafio de emagrecimento dos 21 dias. E nessa 5ª aula nós vamos falar muito sobre mente e hipnose. Amanhã nós vamos fazer uma técnica de hipnose bem legal aí para que vocês tenham resultados. Então, galera, se preparem que amanhã tem de novo desafio dos 21 dias. As matrículas do E8S estão abertas. Essa live vai ficar gravada no Instagram por 24 horas. Ela já vai para o YouTube. Eu termino agora aqui, edito, já mando para o YouTube. Lá vocês terão acesso assim por um período X de tempos. E aí vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, para vocês terem acesso a mais informações, entrem ali no link da bio do Instagram. Lá também tem 3 e-books gratuitos. Um e-book que fala só sobre autoestima, que tá muito legal, muito bom. Tem um e-book que fala sobre 3 tipos corporais para te conseguir avaliar qual o teu tipo de corpo e que atitude tomar para que tu consiga emagrecer. E qual os 3 biotipos de corpo e um e-book sobre os segredos da alimentação e os segredos de como emagrecer. Só entrar lá no link da bio, se cadastrar e recebe os e-books já no teu e-mail imediatamente. Outra coisa, lá tem a minha lista VIP do WhatsApp. Quem entra na lista VIP recebe aí informações sobre emagrecimento, informações diretas ali por esse canal, que é a lista VIP. Tá lá no link da bio, é só se cadastrar naquele linkzinho. Entra no link, se cadastra e se puxa. E lá também tem o link que mostra para que você se matricule no programa no E8S. Certo? Então vou deixando, já deixamos amarrados aqui para amanhã, às 9 da noite, novamente, uma aula só sobre hipnose.
Certo, galera? Vou abrir para algumas perguntas para vocês. Vocês podem começar a perguntar. Se não tiverem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui. Vou editar esse vídeo, vou mandar para o Instagram e vou voltar aos meus estudos, que hoje eu passei o dia com a cara nos livros. Bora, galera, as perguntas estão abertas e vocês podem fazer as perguntas a partir de agora. Então, como eu falei para vocês, os resultados são garantidos e eu brinco que eu sou foda demais com esse negócio. Eu sempre entrego mais do que eu prometo para vocês no programa, tá? Vocês recebem algumas informações aqui, mas eu sempre mando muito mais do que eu prometo. Então, se vocês não têm perguntas, eu vou me retirando, vou deixando vocês por aqui e aguardo vocês amanhã às 21 horas da noite. Amanhã nós vamos trabalhar hipnose. Se preparem para ter uma segunda-feira, dia seguinte, uma segunda-feira maravilhosa. Certo, galera? Então, vou mandando um beijo para vocês aqui e até mais. Bom fim de semana.